Olá, eu sou o Paul, essa é a minha garagem ateliê e hoje nós vamos falar sobre arte, abstração e reutilização. Seja muito bem-vindo, fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Meu nome é Paul Parra, sou artista visual autodidata e a minha especialidade é arte abstrata. Nessa videoaula, nós iremos aprender o que são obras abstratas e como podemos fazer quadros, esculturas e híbridos a partir de materiais de fácil acesso, que comumente acabam sendo descartados como lixo. Se você tiver dúvidas durante o processo, pode deixar sua pergunta aqui embaixo que eu vou responder todas. E não esquece de seguir o canal e deixar um like pra mim, beleza? Bora começar? Parte 1. Arte. Então vamos começar com uma parte teórica para conceituar o que é essa tal de arte abstrata. Ela se refere a formas de arte que não se preocupam em fazer uma imitação do mundo, ou seja, não se apega à realidade concreta. Nesse tipo de arte, as relações entre cores, linhas, texturas e superfícies são os meios para produzir essa realidade da obra. A arte abstrata sempre esteve presente na história da humanidade. Porém, quando falamos abstracionismo, ou até mesmo arte abstrata, fazemos a alusão a escolas da arte moderna do início do século XX. Nesse período, a arte abstrata era dividida em duas principais tendências, que era o abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. No abstracionismo lírico, ou expressivo, a inspiração vem do instinto, do inconsciente e da intuição, para construir uma arte imaginária, que é ligada a alguma necessidade interior. Já o abstracionismo geométrico foca na racionalização do processo criativo, onde as formas e as cores devem ser organizadas de maneira que a composição resultante seja apenas uma expressão de uma composição geométrica. No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da primeira Bienal de São Paulo, que aconteceu em 1951. E entre artistas brasileiros de arte abstrata, nós podemos destacar o trabalho de Antônio Bandeira, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Lígia Clark e entre outros nomes. Essa forma de criar arte abriu caminhos para o surgimento de novos movimentos artísticos ao longo do século XX, até chegarmos à arte contemporânea da atualidade. É interessante saber como surgem os movimentos e os termos, mas nessa aula em específico nós vamos utilizar a arte abstrata para criar algo novo, que é completamente seu. E para isso faremos o processo de trazer essa imagem para fora da nossa mente, ou seja, vamos abstrair. Parte 2. Abstração. Abstração significa a formação de uma imagem mental que não é real. Portanto, para fazer uma obra abstrata, ela primeiro precisa ser formada pelo nosso cérebro. Existem muitas formas de abstrair. Hoje eu vou falar sobre 3 que eu uso bastante e que costumam funcionar melhor para mim. Com o tempo e prática, você também pode descobrir outras maneiras que funcionem melhor para você. A primeira forma de abstração é a partir dos nossos sentidos e sentimentos. Essas imagens costumam chegar para nós quando fazemos um exercício de concentração entre corpo e mente. Exercício 1. Visualização. Escolha um momento e um lugar que você pode relaxar e ficar à vontade. Pode ser no seu quarto, ao ar livre, como você preferir. Sente-se em uma posição confortável e feche os seus olhos. Nesse momento, você não precisa se preocupar com nada além da sua respiração e o movimento que os pulmões fazem ao respirar. Quando sentir que seu corpo está relaxado, pergunte para si mesmo: como estou me sentindo hoje? Mas em vez de procurar palavras para descrever, vamos tentar produzir uma imagem. Qual é a cor do meu sentimento? A temperatura é mais quente, mais fria? Quando eu me aproximo desse sentimento, eu consigo sentir qual tipo de textura. Ela é mais aveludada, mais arenosa, ríspida ou completamente lisa? Se eu imaginar linhas nessa imagem, como elas seriam?
mais grossas, mais finas. Esse sentimento é maciço ou ele possui porosidades? É opaco ou translúcido? Possui espinhos, pelos, cabelos, cerdas? Vai sentindo e percebendo cada parte dessa imagem. Caso você esteja vendo apenas traços incoerentes, imagine se afastando um pouco dessa imagem até conseguir ver uma forma completa. Quando tiver essa imagem formada, é hora de esboçar no papel. A segunda forma é a partir da nossa imaginação ativa. Exercício 2. Imaginação. Nós costumamos ser muito bons quando somos criança nessa parte de criar um mundo de faz de conta. Mas parece que vamos desaprendendo o jeito fácil de imaginar conforme a vida adulta vai chegando. Por isso, o nosso exercício é exatamente voltar para esse mundo imaginário da infância, onde a gente podia criar tudo o que a gente quisesse. Uma nova paisagem, veículos, diferentes animais, diferentes plantas. Se quiser, por que a gente não pode ousar e até criar um mundo novo, uma galáxia inteira? Conforme for imaginando, vai pensando e registrando no papel os esboços daquelas coisas que te chamaram mais atenção. A terceira forma é para aqueles que têm dificuldade em formar imagens mentais ou então para quem está a fim de só fazer uma criação livre e mais intuitiva. Exercício 3. Intuição. Nesse exercício, ao invés de primeiro pensar e depois desenhar, nós vamos direto pegar a nossa folha de esboço e começar a rabiscar nela. Seja lá o que for, comece com algumas linhas simples ou formas que te agradam. Então, no segundo momento, comece a preencher os espaços com aquilo que parece interessante. Mais linhas, cores, texturas, um padrão. Repita até que você se sinta satisfeito com o desenho que você tem. Considerações importantes sobre o esboço para que a gente não se frustre com o processo. Primeiro, ele nunca vai ser exatamente a imagem que a gente viu na nossa cabeça. E isso já é esperado. A imagem que nós concebemos na mente, ela é etérea, ou seja, ela não foi feita com nada material. E é aí que está a arte, o nosso exercício de traduzir essa imagem etérea para a materialidade dos recursos que temos disponíveis no momento. E esses recursos vão dizer sobre material, sobre a nossa própria técnica, sobre o local onde a gente está produzindo. Segundo, para o esboço não existe erro. Se você sentir que algo não saiu exatamente como você planejou, não se frustre. Isso é super comum. Em vez disso, tente ver o que dá para criar de novo a partir de algo que não foi planejado. E terceiro, não esqueça de se divertir. Esse é o propósito principal aqui, a gente se divertir, ter a chance de conhecer algo novo e também se sentir bem durante esse processo. É brincar de fazer arte. E agora que a gente já tem um esboço, é hora de transformá-lo em uma obra de arte. E nada melhor do que fazer isso de uma forma criativa, econômica e sustentável, não é mesmo? Parte 3. Reutilização. Muitas pessoas acham que para fazer arte é preciso gastar muito dinheiro com materiais caros, tela, papel de gramatura especial, diferentes tipos de tinta, de pincéis. Mas a verdade é que para começar a fazer arte, tudo o que você precisa é de criatividade para utilizar aquilo que você já tem. Então, antes de sair para comprar um monte de coisa nova, que tal dar uma olhada aí na sua casa, naqueles materiais do dia a dia? Inclusive, o lixo reciclável é um excelente lugar para a gente explorar. Uma dica aqui é escolher aqueles materiais que você consegue se ver criando algo a partir deles. Se você estiver pensando em fazer uma textura pontiaguda, por exemplo, talvez cortar o papelão seja uma proposta. Ou pensou em fazer um efeito de água. Se a gente juntar várias sacolas transparentes, esse efeito pode ser que funcione. Essa parte é bastante empírica, bem prática mesmo. Então, vai testando a combinação de materiais diferentes que te agradam mais. Vai pensando de uma forma criativa para fazer surgir essa imagem que você projetou no esboço. E se não te agradar de primeira, tenta trocar algumas peças, mudar de perspectiva. Nem sempre ficamos felizes com o resultado de imediato, mas isso não quer dizer que tenhamos que começar do zero toda vez.
Mas se acontecer também faz parte, tá tudo bem. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de utilizar materiais não convencionais para fazer obras de arte. Eu inclusive escolhi algumas coisas que nunca tinha tentado antes para poder ver como eu me viraria no improviso. Então, bora para a parte prática. Parte final. Práticas. Primeira prática. Isogravura. A isogravura é uma forma bem simples e divertida de criar um carimbo a partir de uma gravura de uma imagem no isopor. É uma técnica que lembra um pouco a xilogravura e a litogravura, como se ela fosse uma irmã mais nova, pois em vez de utilizar madeira ou pedra, a gente vai usar um isopor, que é um material super contemporâneo. A primeira parte de todo o projeto é fazer um esboço do desenho que eu gostaria de passar para o papel. E eu estou fazendo esse desenho mais abstrato do que eu estou entendendo como uma semente germinando. Aí depois de ter feito essa parte do esboço, eu peguei uma bandejinha de isopor, dessas que a gente compra e vem frios, fiz um corte no fundo dela. Primeiro eu fiz com estilete, depois eu fiz um ajuste das bordas com a tesoura. É sempre bom procurar uma bandeja que não seja completamente lisa, porque a gente vai fazer o nosso desenho nessa superfície e é importante não ter ranhuras para não danificar ou não modificar o desenho que a gente deseja. E aí, feito isso, eu decidi começar a fazer a gravura, né? A sementinha eu fiz com uma agulha maior, mais rombuda, e uma segunda agulha média, e o fundo eu fiz com um estilete. O que é importante falar do isopor é que uma vez que você passa e faz uma ranhura, ele vai ficar permanente, não tem como apagar. Então a ideia é a gente ir incorporando essas linhas que a gente faz, mesmo aquelas que a gente não gostar muito, porque às vezes ela vai trazer um efeito diferente, a gente aprende a brincar com elas, a brincar também com o acaso de cada desenho. Para as linhas que forem mais grossas, elas vão ter essa sensação de que o isopor afundou. Já linhas mais finas, que são feitas com agulhas mais finas, ou então com a própria estilete, vão causar ranhuras no isopor de corte. Outra coisa que também pode acontecer quando a gente está utilizando a agulha é de ela rasgar em vez de afundar ou cortar o isopor. O segredo para isso não acontecer é ter uma mão leve e ir riscando com bastante leveza, mais de uma vez se for necessário. Então, se você quer que o corte fique um pouco mais profundo, passa 2 vezes no mesmo lugar com a agulha. Eu preferi fazer a parte mais fina com o estilete porque ele faz esse corte mais preciso do que a agulha e isso poupa a gente um pouco mais de tempo. E eu achei que foi bem eficiente para esse desenho que eu estava fazendo em si. Uma coisa que eu não me atentei na hora que eu fiz o desenho é que eu copiei exatamente da forma com que eu tinha feito no esboço. Só que eu esqueci que na hora que a gente passa a tinta e faz o carimbo, ele fica invertido. No meu caso, eu não achei que haveria problema de ter o desenho sendo invertido na isogravura. Mas se você estiver escrevendo algo ou quiser que o seu desenho fique exatamente igual ao do esboço, é importante lembrar que nessa hora do isopor ele tem que ser marcado e espelhado. E aí depois a gente vai para a parte da pintura dessa obra. Aqui eu estou testando fazer com 2 cores de tinta. Ambas são de corante, desses corantes que a gente usa para passar em tinta de parede. E fiz o primeiro carimbo, o qual eu percebi que ficou com bastante espaço falho. Talvez seja porque é a primeira vez que a gente pintou o isopor. Então eu passei uma segunda camada de tinta para ver como que ficaria as ranhuras com um pouco mais de tinta e eu gostei bastante do resultado. Achei que a semente ficou mais em destaque e o fundo, mesmo as partes que ficaram um pouco mais falhas, deu um contraste interessante em relação à primeira. Eu quis fazer mais uma versão, que eu gosto muito dessa ideia de fazer tríades. Passei mais tinta, deixei essa bem carregada, que eu queria ver como que ficariam as texturas. E eu percebi que nessa tinta, quando a gente carrega bastante, ela perde um pouco das linhas que a gente riscou. E essas linhas se transformam em um pouco mais de textura no papel, o que foi interessante para mim também.
Gostei do resultado final e decidi que eu iria emoldurar as 3 para ser uma sequência de obras. Depois de ter cortado no tamanho ideal, eu fiz a cobertura com spray de verniz acrílico fosco e já com a obra completamente seca, eu fiz a emolduração delas. Coloquei elas em molduras. O tamanho aqui que eu estou utilizando é de molduras A6. E esse é o resultado final da nossa isogravura. Eu dei o nome dessa obra de A Persistência da Semente. E é assim que fica o nosso isopor depois de ter feito a aplicação. Mas caso você queira lavar para utilizar com outras cores no futuro, também é possível. Prática 2. Híbrido. O legal de utilizar materiais não convencionais é a possibilidade de criar algo completamente diferente. Nessa ideia, eu tenho experimentado fazer o que eu apelidei de híbridos, que não são somente uma pintura, mas também não chegam a ser uma escultura. O híbrido expande a perspectiva da imagem para além de 2 planos, o que cria uma hipertextura. Primeiro eu estou pegando aqui uma garrafa PET e transformando ela numa longa tira de aproximadamente 1 centímetro de tamanho, né, de largura, qual eu vou utilizar para fazer um relevo bem legal na tela. E a base dessa tela vai ser um papelão. Eu peguei o fundo da moldura para cortar no tamanho, o tamanho aqui é A3. E peguei um papelão bem utilizado aqui, que já tinha sido usado para várias coisas, para pintura de chão, para passar o spray, para realmente dar para ele uma aposentadoria digna. Aí depois de cortar do papelão, eu pego essa tira. Eu gostei dessa ideia de colá-la respeitando as curvas que ela mesma faz. E fui fazendo isso de forma instintiva, vendo onde eu achava que seria mais interessante ter uma volta e brincando com a própria maleabilidade do plástico. Como eu fui colando com a cola quente, esse material, a temperatura da cola fez com que a garrafa derretesse um pouco, o que deu um aspecto muito legal. Eu gostei, mas tem que tomar muito cuidado porque eu queimei meus dedinhos várias vezes no processo. Então, quem for utilizar cola quente, saiba que é difícil. E foi assim que ficou depois que eu terminei de fazer a colagem do plástico. Aqui, como ele é transparente, não dá pra ver todos os detalhes, mas eu achei que ficou muito interessante esse desenho e que de alguma forma me lembrava lava. Então eu decidi dar continuidade a esse pensamento e fui preparar o gesso. Aqui a mistura do gesso eu fiz no olho, utilizei uma parte de gesso e uma parte de água. Eu coloquei um pouco de cola para desacelerar esse processo e permitir que o gesso secasse de uma forma mais interessante e também que desse um aspecto de uma textura um pouco mais porosa, que lembrasse um pouco pedra pómez. Então eu fui aplicando em toda a parte do quadro, tentando sempre partir do plástico para o papelão, né, da parte do alto relevo para o baixo relevo, para realmente causar esses bolsões onde teria maior acúmulo de gesso e outros bolsões com menos acúmulo de gesso. O gesso rápido ele seca em mais ou menos 20 minutos depois que você fez a aplicação. Quando a gente coloca um pouco mais de cola, ele demora 1 a 2 dias para secar. E aí depois que secou a primeira camada, eu vi que o quadro formou pequenas rachaduras por causa do material que é o gesso, que ele vai formar realmente rachaduras, mas eu queria que não fossem tão grandes e não tão perceptíveis. Então por isso eu decidi aplicar mais uma camada de gesso por cima, para fazer uma cobertura legal dessas rachaduras e também dar um pouco mais de volume nas partes do relevo junto à tira de plástico. Para essa pintura eu também estou utilizando o corante, o mesmo corante que eu utilizei para fazer a isogravura, numa mistura bem instintiva. Eu queria que tivesse essa cor vermelho mais queimado, mais perto do bordô, e coloquei um pouco do pó dourado para dar um brilho diferente na obra depois que ela estivesse seca. Deixei secar
E aí na segunda pintura eu vim colocando a tinta nos pontos que eu queria que o relevo chamasse mais atenção. Então, nessa segunda proporção, eu misturei menos o dourado para que ele formasse esses bolsões de tinta dourada. E foi assim que o quadro ficou depois de secar. Você pode observar que tem sim algumas rachaduras, porém elas compuseram de uma forma muito interessante no quadro. E aí eu fiz a aplicação do spray verniz acrílico e esse é o resultado final. Essa obra eu gostei muito, porque eu gosto quando as obras elas possuem textura e trazem essa sensação de um alto relevo. Então, fiquei muito feliz e decidi dar o nome dessa obra de Lava. Terceira e última prática: escultura. Confesso que essa foi a minha prática preferida. Primeiro, pela variedade de técnicas que essa peça me possibilitou explorar, como modelar, esculpir, pintar, desenhar, até cozinhar. Segundo, pela possibilidade de dar outro destino para uma diversidade de materiais que iriam diretamente para o lixo. E terceiro, pelo resultado final da obra, que ficou uma escultura muito fofa e que me deixou bastante feliz. Pensando no material do papel, eu decidi fazer uma fadinha que lembrasse uma raiz ou aquela plantinha chamada rosa do deserto. Para esse projeto a gente vai precisar de bastante papel. Mas você pode utilizar qualquer papel, até papelão, contanto que espere bastante tempo dissolver a fibra, né? Então a primeira parte é picar o papel em pequenos pedacinhos e então molhar, deixar ele bem molhado, né? Cobrir ele com água para que essa água possa infiltrar dentro das fibras e dissolver o papel. E aí depois de molhado dá para dar mais uma picada, porque ele também fica mais fácil de manejar. E aí deixar um tempo, algumas horas, até que esse papel esteja bem molhado e já dissolvendo. E depois de algumas horas eu voltei para ver o papel e vi que ele já estava numa consistência bem interessante, se dissolvendo. Eu fui esfregando o papel nas minhas mãos até ele se desfazer bem. E quando eu vi que ele já estava nessa consistência mais de massa, eu comecei a espremer a água que tinha de excesso nele. Primeiro eu comecei com as mãos, mas aí eu vi que não estava rendendo muito bem. Peguei um pano para me ajudar. E essa é a consistência que a gente vai querer desse papel depois de passar por esse processo de dissolvê-lo. Ele vai ficar já parecendo uma massinha. A gente acrescenta o grude nesse papel direto. E aí quando ele tiver numa consistência interessante, já aparecendo realmente uma massa, a gente só coloca um pouco de gesso para dar uma firmeza maior. E depois, na hora que a gente estiver trabalhando com ele, também o gesso vai ajudar esse papel a secar mais rápido. Feito isso, coloca numa sacolinha, lembrar de tirar todo o ar que tiver dentro da sacolinha para conservar bem a nossa massa e reservar ela de um dia para o outro. Aí no dia seguinte ele estava numa consistência boa, bem de massa. Caso o seu não esteja nessa consistência, você pode colocar um pouco mais de grude e gesso para que ele fique mais firme. E então a gente vai começar a trabalhar a base da nossa escultura. Eu vou utilizar plásticos de embalagens. Na primeira parte eu fiz 2 bolinhas, uma que seria o corpinho e a outra a cabeça da nossa fadinha. E aí, para fazer a anteninha de flores, eu peguei um pedaço de arame e moldei conforme o esboço que eu tinha feito e preenchi o espaço dos arames com esse plástico e depois vim selando com a fita crepe. Para as flores, eu queria que elas tivessem a consistência delicada. Tentei fazer ela de papelão, mas ela também não ficou legal, não gostei do resultado. Mas aí eu achei no meio das embalagens esse pedaço de espuma de poliestireno, que é aquele material plástico que lembra um pouco isopor e que embala alguns produtos que chegam pra gente de encomendas. Como eu já tinha feito o molde no papelão, eu utilizei o mesmo molde para fazer as florzinhas. Prendi o centro em um pedaço de arame e depois fiz mais um conezinho com a mesma estrutura para fazer o pecíolo dessa flor. E então colocar ela junto com o corpinho da fadinha. Então é hora de fazer as perninhas e os bracinhos, que eu continuei utilizando os plásticos. Aqui eu usei um pouco mais do plástico bolha porque ele era um pouco mais estufado e dava essa consistência que eu queria para essa fadinha.
E aí, para dar um pouco mais de estrutura nessa base de plástico, eu fiz algumas camadas de papel colê, que é basicamente a colagem de pedaços de papel bem molhados no grude. Para essa fadinha, eu fiz 6 camadas de papel, que garante a aderência completa do papel machê na estrutura. É importante lembrar que antes de aplicar uma nova camada de papel, a gente tem que ter certeza que a camada anterior está bem seca, porque isso vai garantir que a estrutura fique durinha e bem no formato que a gente deseja. Quanto mais camadas a gente faz de papel, mais a nossa escultura vai se arredondando também. Então, por isso que é interessante fazer essa aplicação, que ela vai dando um acabamento na forma da nossa escultura. E aí, depois de todas as camadas bem secas, eu venho aplicando o papel machê, cobrindo toda essa base de papel. Para ir moldando essa fadinha do jeito que eu queria, eu fui utilizando os materiais que eu tinha disponíveis aqui, e materiais comuns de cozinha, como faca, colher, hashi, para ir dando essa forma e deixando a nossa fadinha cada vez mais bonita. E aí, depois dessa base seca, eu decidi que eu iria fazer o rosto, e aqui começou o show de horrores. Foi uma tentativa pior que a outra, como vocês podem acompanhar aqui na sequência. Chegou uma hora que eu desisti de fazer a carinha e decidi ir completando as outras partes da fadinha para depois voltar na carinha. E quando eu terminei essa parte de trás, eu entendi que eu precisava posicionar ela melhor. Então eu tirei tudo e comecei do zero. E aí foi que veio realmente o rostinho bonitinho dela. E aí foi terminando de preencher. Então cobri toda a barriguinha. Fiz o umbiguinho, que eu achei uma graça. Também fiz os bracinhos e as costas. E eu amei fazer essas dobrinhas de gordurinha da minha fadinha. E aí, depois de terminar dessa parte do papel machê, eu deixei secar bem. E para fazer o pecíolo das flores, eu utilizei cerâmica fria, que é um material facilmente encontrado na internet e seca muito bem, não precisa ir para o forno. Então, achei que seria o material ideal para fazer esse pecíolo. Basicamente, eu abri e apliquei em volta de cada uma das flores. E com a fadinha totalmente seca, eu comecei o processo de pintura. Primeiro eu fiz a pintura em uma base com uma base escura. Aqui eu tô utilizando basicamente corante de tinta acrílica e tinta acrílica de parede, que era um resto de tinta que eu tinha pintado o meu quarto, e decidi aproveitar aqui, como sobrou essa tinta, eu não queria desperdiçar. Ela tava numa cor marrom, então eu decidi fazer essa cor a base da nossa fadinha, para dar essa aparência bem terrosa para ela. É importante lembrar da escultura de papel machê que ela tem uma textura bem rústica, então na hora da pintura é importante dar algumas batidinhas com o pincel ou trincha para que essa tinta consiga entremear os grânulos do papel, né? Aqui, para acelerar o processo, depois que eu terminei a pintura da base, eu dei uma secada. Percebi que ela tinha ficado muito escura, não era bem a cor que eu tinha imaginado para ela, eu queria uma cor mais areia. Então a pintura de cima eu fiz um pouco mais clara, para dar esse contraste também entre sombra e luz. E aí depois, nos detalhes das dobras, das pernas, do umbigo, da boquinha, eu pintei novamente com a tinta escura. E aí, depois de terminada a pintura completa, eu comecei a fazer a pintura dos detalhes. Então comecei com um verde, que era para dar essa sensação de que a fadinha tinha alguns musgos nela. Peguei também a tinta branca e fiz alguns círculos para parecerem os líquens. E em alguns detalhes da carinha dela e da barriga, eu decidi usar uma tinta amarela para fazer um contraste e dar essa sensação de que a nossa fadinha também toma sol. Na parte de baixo, eu queria que parecesse que essa fadinha estava enterrada, então eu utilizei um pouco do marrom para fazer esse detalhe. E aí no final eu vim com um rolinho de tinta para dar um acabamento bem legal e deixar a nossa fadinha
bem finalizada e com bastante textura. Como eu fui pintando várias vezes por cima dos olhos sem cobri-lo, eu fiz uma pintura final dos olhos também. E para as florezinhas eu utilizei tinta spray porque achei que teria um acabamento mais interessante. E realmente ficou muito bonito. E esse é o resultado final da nossa fadinha. Eu dei o nome dela de Rútia. Ela é muito fofinha. E mostrou para mim que essa técnica do papel machê realmente é excelente para fazer esculturas. Essa foi a aula de arte, abstração e reutilização. Se você se interessa por arte abstrata intuitiva, me segue aqui no canal do YouTube e também na minha página do Instagram, Pou Parra Arte. Um beijo e até a próxima!